Arrume-se comigo pra ficar em casa. Então, o look que eu vou escolher é um look casual, eu acho romântico e espero que vocês gostem. Vai ser este vestido que eu comprei na Shopee. Gente, ele é muito bonito, confortável e com preço muito bom. Acho que vale a pena adquirir. Tcharam! Gente, é simplesmente amei. Lindo, prático e super acessível. Ainda dá pra usar no bolso. Pra onde você vai? Ficar em casa. Está ótimo. Lindo.